Fala guerreiros, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, que é o professor Byron Emiliano, coach para concursos, e hoje eu vou mostrar um planejamento para vocês do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Pessoal, prova violenta, difícil, tá? Um vestibular aí que tem todos os anos. E quem entra no ITA, né, ingressa na carreira da aeronáutica como engenheiro, né, pode cursar várias engenharias, mecânica, aeronáutica, enfim, tantas outras, tá bom? O planejamento foi feito para o meu aluno Leonardo, que está lá, né, estudando para o ITA violentamente aí, e se Deus quiser vai passar nessa prova esse ano, beleza? Então confira o vídeo até o final, né? Se você também quer que eu monte o seu planejamento, entre em contato comigo, é o professorbyronemiliano@gmail.com ou pelo Instagram, professor Byron Emiliano. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Dê um like no vídeo, compartilhem e é nóis! Vamos lá, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai prestar um vestibular ou um concurso é buscar todas as informações relativas a essa prova, né, pessoal? Então aqui no caso do ITA, tem o próprio site do ITA aqui, ó, vestibular.ita.br, e aqui, ó, tem todas as provas anteriores, perguntas frequentes, enfim, orientações para redação, programa de matérias, o edital do concurso está bem organizado, tá? É que a gente vê aqui notas dos candidatos, estatística das inscrições, enfim, tudo mais, aonde pode ser feito o exame. Então, saiba, né, que é um vestibular diferenciado, né, por estar entrando numa carreira militar, então tem várias fases, tem questão de TAF, questão de psicotécnico e várias coisas assim. Então, primeira coisa de tudo, a gente tem que conhecer bem o edital, tá bom? Então, assim, isso aqui tem que ler, entender, para saber se você, se no seu caso, né, que está vendo aí este vídeo, consegue atender todos os requisitos mínimos previstos no edital, beleza? Bom, pulando essa etapa, né, a gente vai pular aqui direto para a questão do conteúdo programático, tá? Conteúdo programático está aqui, ó, programa de matérias, né? Então, se a gente abrir, a gente tem física, português, e aí tem os textos, tem aqui literatura, né? Normalmente são 3 livros, inglês, matemática, química, e é isso, beleza? Então, passando logo para o planejamento, né? Como é que funciona o concurso? O concurso tem a primeira fase, prova objetiva, corresponde a 20%, ou seja, muito pouco a primeira fase, né? A prova objetiva. Essa prova objetiva tem 70 questões, né? Mais ou menos 5 horas aqui para fazer, 4 minutos por questão. Então, a gente tem aqui matemática, física, química, português e inglês. Beleza, pessoal? Então, é uma provinha aqui de 5 horas, primeira fase, né? Normalmente o pessoal consegue passar com mais facilidade. A segunda fase é o que realmente, né, manda na história, porque corresponde a 80% da prova, né, com questões discursivas, 10 de cada uma dessas matérias, 10 de matemática, 10 de física, 10 de química, 30 questões, mais uma redação, sendo que matemática e química é no mesmo dia e física e redação, né, no outro dia, beleza? Então, ambos com duração de 4 horas, tá bom? Então, é um concurso, né, um vestibular bem complexo, e a gente já fica bem claro aqui que o foco nosso principal tem que ser a segunda fase, obviamente, né, conseguindo o mínimo necessário para ser aprovado na primeira fase, mas o que diferencia os homens dos garotos é a segunda fase, beleza? Então, pulando essa parte, a gente tem as matérias em si, né, enfim, que é o que está do edital verticalizado. Então, eu separei aqui física, né, eu subdividi em pequenos tópicos para a gente facilitar o estudo, tá? Então, por exemplo, se a gente pega aqui dentro de conceito aqui de equilíbrio de uma partícula, tem momento de força, equilíbrio do corpo rígido, estável, instável, né? Por exemplo, aqui dentro do trabalho e energia cinética, a gente vai ver o que? Energia potencial, conservação da energia mecânica, forças, enfim, por aí vai. Então, já está bem subdividido. Então, a física ficou com 124 tópicos, a química com 66. A literatura, a gente ainda não tem os livros que vai cair, né, agora nesse próximo ano. Português, né, também não, é a parte bem básica, né? Tem caído mais a parte de literatura. 49 tópicos de matemática, beleza? Então, basicamente, né, a gente vai passar isso daqui para essa abazinha aqui, para essa aba que chama horário, para a gente determinar em função daquilo que você tem de tempo disponível, né, conforme cada pessoa,
para a gente poder determinar aqui qual vai ser a carga alocada para cada disciplina, beleza? Então, de forma geral, isso aqui foi como construir o planejamento, a gente colocou aqui a quantidade de tópicos, por exemplo, tá? E a quantidade de questões que caíram nos últimos concursos. Então, por exemplo, Química, Física e Matemática são 15. O português são 15 também, só que assim, normalmente cai mais literatura do que português mesmo, às vezes cai 100% literatura. Então eu coloquei 5 e 10 aqui, e o inglês normalmente é 10, tá? Aqui a gente coloca o nível do aluno, se o cara tem, se você tem uma dificuldade, vamos supor, mais inglês, a gente pode colocar um peso 2 aqui para o inglês. Se você tem muita facilidade de matemática, a gente coloca aqui meio, por exemplo, e isso aí vai mudar o grau de importância e consequentemente vai mudar, né, a carga desejada aqui, considerando uma pessoa que, por exemplo, que está estudando 33 horas por semana, tá? Então, baseado nisso aqui, a gente determina o grau de importância de cada disciplina. A gente vê aqui que Física, Química e Matemática são as principais, com certeza, né? Isso aqui é baseado na prova objetiva, mas a gente sabe que também na segunda fase, discursiva também é muito importante, tá? Então, a gente determina isso aqui, tá? Qual que seria uma carga desejada por disciplina para a pessoa que estudaria 33 horas, e aí a gente coloca uma carga alocada de acordo realmente com o dia a dia da pessoa, beleza? Então, como é que foi feita assim, essa ideia aqui? Pensa o seguinte, nós temos aqui o total, vamos supor, de 300 e poucos tópicos para estudar, tá? Na verdade é um pouco menos, né? Porque na verdade são 3 livros e esses tópicos aqui, são 242 tópicos, tá? Aqui, esses 42 aqui é porque eu estou considerando que a gente vai estudar 42 semanas, beleza? Então, ó, vamos imaginar aqui mais ou menos 3 horas líquidas, médias, né, por tópico estudado, considerando cada tópico, a gente precisaria de 978 horas, ou seja, mais ou menos 33 semanas aqui. 33 horas, utilizando 33 horas líquidas por semana, mais ou menos 30 semanas ou 7 meses. Coloquei uma meta aqui de 4.500 questões, né, que seria o equivalente a mais ou menos resolver aí, umas 40 e poucas provas, né, tanto objetivas quanto discursivas, mais ou menos um tempo médio por questão de 6 minutos, precisaria aqui de uns 3 meses, juntando os dois, 10 a 11 meses, tá? Que é o planejamento que a gente vai fazer mais ou menos, beleza? E aí a gente vai passar de fato para a parte aqui do planejamento. Isso aqui, pessoal, é baseado na vida de, né, cada um. Aqui no caso do meu aluno, o Leonardo, ele está fazendo cursinho que toma praticamente o dia todo dele aqui, né, na parte da tarde e da noite. Então a gente planejou para utilizar o período da manhã mais para estudar e aos finais de semana, que após a rotina do cursinho vai ser muito difícil, né, conseguir manter aí um estudo eficiente, né, à noite. Então, primeiramente, a gente tem que ver, a gente não vai estudar português, até porque, né, normalmente não tem caído muito português, então o que a gente vai estudar de português em si é mais focado na redação, que é a segunda fase, e a parte de literatura, a gente não tem os livros ainda que vão ser utilizados nesse ano, então a gente por enquanto não vai colocar nenhuma carga para isso aqui. Então a gente vai fazer inglês, né? Inglês, conforme o Leonardo me disse, tem um pouco de dificuldade, né? Principalmente na leitura, os textos são muito grandes, então a gente vai pegar aqui 2 vezes por semana, tá? Focando mais exercícios em leitura, tá? Para sempre tentar fazer uma leitura dinâmica e treinar mais, né? E ademais 6 horas para cada uma das disciplinas, matemática, física e química, alternando aqui nos dias, beleza? Final de semana, como é que vai ser? Resolução de prova, né? No sabadão, sempre fazer uma redação, né? E no domingo, de manhã também, simulado a resolução da prova. Como ele faz cursinho, às vezes sábado sim, sábado não, domingo sim, domingo não, faz um simulado. Então aqui a gente vai utilizar o final de semana para isso mesmo. Seja no cursinho, seja em casa, ele vai estar resolvendo as provas antigas, tá? Em relação à revisão, conforme eu te expliquei na nossa videoconferência inicial, então, basicamente, a segunda-feira a gente vai utilizar o primeiro horário para a gente se organizar, tá? E no dia seguinte, depois de ter estudado física e química, sempre fazer a revisão ativa conforme eu te orientei, né? Matemática, inglês, revisão ativa. Química e física, revisão ativa, tá bom? Então, o que acontece? Você vai estudar aqui matérias aqui e possivelmente você vai ver,
né, as mesmas matérias ou outras aqui do cursinho. Então isso aqui vai ser uma coisa complementar à outra, tá? De repente você já está vendo aqui um conteúdo de matemática, no outro dia você já aproveita, né, e tica como esse material estudado e foca mais exercícios, enfim. Então a gente vai ter que fazendo esse acompanhamento, esse controle ao longo do tempo, tá? Para conciliar aquilo que você vai estudar aqui, né, com o que você vai estar estudando no cursinho. O cursinho vai focar na parte teórica, você pode focar obviamente tanto na teoria, mas mais, né, na resolução de questões objetivas e discursivas. Beleza? Então basicamente é isso, tá? Sempre aos domingos, depois de ter feito simulado de manhã, de tarde fazer a revisão semanal. Tá bom? Bom, para outra aba, aqui o edital verticalizado propriamente dito, tá? É o que você vai usar mais. Então aqui cheguei aqui mais ou menos em 42 semanas de estudo, que é o que foi necessário aqui, baseado nessas métricas aqui, basicamente, né? Então, mais ou menos 11 meses. Então, a gente iniciaria na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro, terminaria aqui mais ou menos 15 de novembro, para ter um espaço, né, para fazer uma grande revisão até a prova que normalmente costuma ser na segunda quinzena de dezembro, enfim, na primeira semana de dezembro, tá? Então, 42 semanas de estudo, beleza? Então, a planilha sempre ela vai colocar uma meta uma meta, né, para você estudar. No caso, essa meta aqui está dando negativa porque você ainda não começou a estudar, mas isso aqui é mole. Se isso aqui é menor ou igual a isso, então coloca 0. Pronto, resolvido. Então você não começou a estudar ainda, na medida que você for começar a estudar, a meta vai aumentar e a porcentagem que você vai estudando aqui, você vai marcando, tá bom? Então, por exemplo, aqui, sempre que você tiver em dia, vai estar verde, se estiver atrasado vai ficar vermelho, tá? Vamos expandir aqui então cada uma das disciplinas. O que acontece? Então tem português, inglês, a literatura, que são os livros que na verdade a gente não sabe ainda, né? Vou deixar aqui como vermelho, tá? Aqui é a parte que é cobrado de português mesmo, né? Ele interpretar textos, morfologia, sintaxe, semântica. E aqui a parte do inglês, né? Os textos utilizados serão extraídos das mais diversas fontes, questões deverão avaliar a compreensão global dos textos, enfim. Então, como é que é a lógica aqui, tá? Primeira coisa, a gente vai determinar a semana de estudo, então a gente vai estudar 42 semanas, tá? Então, vamos pegar aqui, bom, vou estudar teoria elementar do conjunto, subconjunto, união, intersecção, diferença complementar na primeira semana, por exemplo. Então você tem 49 tópicos para estudar e você tem 42 semanas, tá? Que você vai estudar, então quer dizer que você vai ter que estudar mais de um tópico por semana. Vamos supor que você vai estudar aqui semana 1, aqui é a sua fonte de estudo, a referência, seja um livro, seja um PDF, seja apostila, seja um vídeo do YouTube, você pode colocar um link aqui, né? Inserir aqui um hiperlink, por exemplo, de uma página da web, enfim. Aqui é a fonte de estudo para você saber por onde revisar depois. Você pode colocar caderno, sei lá, caderno, né? Caderno, enfim, resumo. E aqui, ó, número total de páginas e número total de páginas estudadas. Você não precisa focar, tinha 10 páginas, eu estudei 5, entendeu? Beleza, né? Mas isso aqui é só para você mesmo ter o controle. Bom, já fechei aqui, por exemplo, aqui tem subconjunto, união, intersecção, diferença e complementar. Vamos supor que você estudou, né, essa primeira parte só ficou faltando diferença e complementar. Então você coloca aqui, né? 5 de 10, dá 50%. Terminou o restante, já coloca 10 de 10, entendeu? Aqui é a parte de quantidade total de exercício. Lembrando que essa parte aqui eu coloquei para questões objetivas, beleza? E essa parte aqui para discursivas. A ideia é que a gente tente sempre fazer, né, as questões, tanto objetivas quanto discursivas, dos tópicos. Nem sempre vai ser fácil achar questão específica sobre um tópico ou outro, mas sempre quando a gente achar, a gente coloca aqui, tá bom? E aqui a gente vai controlando, né, um sinaleiro aqui, como é que eu estou indo em cada uma dessas matérias, né? Se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, para a gente saber em relação à revisão quanto tempo que a gente vai precisar gastar mais com essas disciplinas, beleza? Então aqui é bem simples, tá? No caso de inglês, como a gente vai estudar do começo ao fim, a gente vai marcar por semana. Então o número total de páginas é como se fosse 42 semanas. Passou a semana 1, você vai colocar 1 de 42, depois 2 de 42, depois 3 de... Por quê? Porque o inglês você não vai terminar de estudar, estudei 100% inglês. Não, você vai ter que estudar inglês do começo ao fim, entendeu? Por isso que eu coloquei assim. Essa parte aqui de português ainda por enquanto a gente não vai mexer, né? E nem o livro a gente pode colocar as páginas mesmo, tudo mais, enfim.
Tá? E essa última coluna aqui é da revisão ativa, conforme eu te expliquei. Você pode colocar quantos minutos você vai demorar para fazer a revisão ativa aqui desse tópico. Sei lá, vamos supor, 8 minutos, esse aqui 10. Ao final a gente vai saber quantos minutos você vai revisar, quantos minutos líquidos, né, você revisaria cada matéria. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Marcar somente as células em amarelo. Lembre-se disso, né, para tentar não tirar nenhuma fórmula aí. Nessa aba controle, aqui a gente vai controlar as nossas revisões, o aproveitamento e o controle de horas, beleza? Então, vamos supor, passou a semana 1, eu vou averiguar aqui seus resultados, vou sempre marcar, vamos supor que você estudou 4%, passou a outra, você estudou 5%, depois você conseguiu pular para 8%, depois para 10%, enfim, depois chegou em 15%. Isso aqui semana a semana vai ser de acordo com a porcentagem aqui do edital, tá bom? Que está estudado. E aqui a gente vai acompanhar através do gráfico aqui, beleza? O seu aproveitamento. Então, vermelhinha a meta desejada e o verdinho é a real, tá? E aqui as revisões. Então, sempre aos domingos, né, a gente vai fazer uma revisão semanal, beleza? Fez aqui a revisão semanal da semana 1, vai marcar que demorei 1h30. No outro domingo demorei 2 horas, depois demorei 2 horas e meia, depois demorei 2, enfim. Até que vai chegar, né, sempre após 4 semanas a gente vai fazer uma revisão geral, tá? Essa revisão, ela é acumulada. Então, ou seja, ela vai ser da semana 1 até a semana 5. Aqui vamos supor que você vai demorar 10 horas para fazer, você vai demorar 2 dias, né? Ou 3 para fazer. Depois, semana 6, vai voltar aqui estudando normal, tal, né? Revisão semanal normal. Chegou na 10, mais uma revisão acumulada. Isso para o quê? Para de fato você massificar o conteúdo na sua mente. Nessas revisões acumuladas a gente faz o quê? Você vai verificar toda a parte teórica do que você viu, semana a semana, tá? E também refazer, né, principalmente os cadernos de erros, ou seja, os exercícios que você errou. Então é importante que você tenha controlado isso, né? Então, o que eu estudei em cada semana? É aqui que vai estar marcado. Na semana 1 eu estudei isso, na 2 isso, 3 isso. Tem que seguir essa sequência? Não importa, você pode seguir a sequência que o cursinho está adotando, ou você pode seguir, né, enfim, uma sequência que eu marquei aqui, né? Qual que foi essa sequência? Baseado no material que você me enviou, né, o raio-x, a gente tem aqui aquelas disciplinas que mais caem, por exemplo, aqui, evidência por assunto, vestibular do ITA, química. Então, eletroquímica, cinética e reações orgânicas. No caso de física, dinâmica, ondas e eletrostática. No caso de matemática, né, trigonometria, geometria analítica, polinômios e tudo mais. Então, eu marquei aqui como sendo as principais, aqui de verde mais claro, as principais, né, e de verde mais escuros, as secundárias, e as outras eu deixei, vamos dizer assim, normal, né. Então, a ideia era começar a focar o quanto antes nessas disciplinas, beleza? Nesses tópicos, né? Já que são os que mais caem, tá? Bom, pulando essa parte aqui, a gente também tem o controle das horas. Então, vamos supor que na semana 1 fiz uma redação, demorei 2 horas, português não estudei nada, inglês estudei umas 3 horas, matemática estudei 6, física 7, química só 5, entendeu? Beleza, né? 23 horas aqui estudados. Aqui eu não estou computando as horas gastas por simulados e provas. Então, aqui a nossa meta, se fosse só disso aqui, era 20 horas. Né? Deixa eu colocar aqui total. Pronto. Total de 20 horas. E aí a gente vai comparando se você está conseguindo bater as metas ou não. Não só pelas horas estudadas, como pela porcentagem do edital estudado. Beleza? A gente vai aqui medindo os resultados sempre para saber se tem que aumentar o ritmo, diminuir o ritmo, enfim. Tá? Aqui essa aba de provas, então sempre aos finais de semana você vai fazer provas, e aqui eu diferenciei aqui, ó, controle de provas, né? Essa primeira parte aqui objetiva, né? Português, inglês, matemática, física e química, e aqui das discursivas só matemática, física e química, beleza? Na verdade aqui são sempre 10 questões, né? E aqui você vai marcar quantas questões e quantos acertos, tá? E aí sempre quando terminar você vai colocar aqui porcentagem feita, 100%, né? 100%, enfim. Vamos supor que fez outra. Aqui eu coloquei as datas sempre aos domingos, mas você pode colocar ou sábado, domingo, ou o dia que você resolver de fato aquela prova, ou um simulado do cursinho, tá? Então aqui a gente, obviamente, vai tentar resolver essas 42 últimas provas do ITA, né? E também as simuladas e tudo mais. Então aqui eu já deixei o link para as provas, clicar aqui ele vai abrir, né? Tem tanto aqui no site deles, né,
quanto aqui, por exemplo, no que concurso também, tem aqui, ó, 56 provas do ITA que foram encontradas aqui, ó, tem tudão, um monte de prova aqui, beleza? Então vai resolvendo e vai colocando aqui, a gente vai controlando aqui a média geral e tudo mais, beleza? Além disso, também a redação, né? Toda vez que fizer uma redação que eu marquei também, na verdade eu marquei por domingo, a gente está já no sábado, pronto, agora já mudou tudo. Então, fez a redação, coloca aqui, porcentagem feita, né? Só para concluir, 100%, 100%, por que você tem que preencher 100% aqui? Porque ele vai impactar depois, tá? Tempo gasto, o órgão ITA, ano 2020, escreveu o tema aqui, pode pegar outros temas também na internet, do cursinho, enfim. O importante é estar treinando e a gente rastrear os temas que a gente fez, né? Depois aqui a gente tem um resumo, que vai ser realmente baseado no que você já fez. Então a gente tem uma meta de fazer, no mínimo, 42 simulados ou provas, né? 42 redações, 3.000 questões objetivas e 1.500 questões discursivas. Isso aqui eu arredondei um pouquinho para cima, né, para você entender por que é 4.500 questões. Então, se a gente fosse minimamente resolver as 42 provas, porque a gente tem 42 semanas, né, então cada prova objetiva tem 70 questões, então 2.940, tá? Então, minimamente, por isso que eu estou te falando, isso aqui é o mínimo, tá? Mínimo. Então, daria 3.000 aqui, e se fosse considerar a prova discursiva, tem 30.260, coloquei 1.500 aqui, tá? Enfim, isso aqui é o mínimo, então à medida que você for fazendo, ele vai mostrando aqui o progresso. Acho que aqui tá com alguma coisinha errada, pera aí. Faltou dividir aqui. Aí. E aqui vai ser uma porcentagem, beleza. Deixa eu colocar aqui também igual. Opa. Só pra gente já deixar certinho. Aí, beleza. Tranquilo? E aqui a porcentagem total de cada matéria, quantidade de exercícios, tá? Que já está somando tanto o objetivo quanto o discursivo e mais ou menos o aproveitamento e rendimento aqui que você está tendo também, beleza? Aqui uma aba só para você colocar lembrete, se quiser, lembrar de estudar a tua matéria, revisar isso, aquilo, enfim. E essa outra aba aqui foi baseada na nossa conversa, né? Que é o raio-x, é onde eu levanto todas as informações do aluno, beleza? No caso aqui é o aluno Leonardo. Aqui a base eu já mostrei, a parte do concurso, beleza? Então assim, basicamente é isso, tá? Leonardo e os demais, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, basta entrar em contato comigo, tá bom? E mãos à obra, vamos rumo à aprovação, beleza? Valeu! Então pessoal, o vídeo de hoje era isso, né? Realmente planejamento muito longo, né? Tem muitas matérias, muitos tópicos para estudar, é um concurso aí que tem primeira fase, segunda fase, redação, questões objetivas, questões discursivas, não é fácil, por isso que o planejamento realmente é para longo prazo, tá? Concurso de altíssimo nível. Eu falo concurso porque, assim, na verdade vestibular e concurso são a mesma coisa, né? É uma prova que você tem que fazer, né? Então você está concorrendo com outros candidatos aí de altíssimo nível, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, dê um like e precisando de ajuda para montar um planejamento, é só me chamar. Valeu!